Em 2018, rolou uma troca de apostilas, assim, bem simples, em algumas congregações lá na periferia de São Paulo. Aham, eu lembro desse caso. Pois é, e o bizarro é que a evasão das aulas despencou de assustadores 40% para apenas 15%. Nossa, é uma queda brutal. Muito. E o texto base, tipo a Bíblia, continuou rigorosamente o mesmo. A teologia principal não mudou, a estrutura da sala de aula era idêntica. O que deixa a coisa toda muito intrigante, né? Exato. Então, o que causou essa queda tão drástica no abandono? A resposta não estava na doutrina, mas sim na cultura invisível que estava ali, impressa no papel. E essa estatística por si só já desmonta aquela ilusão de que o conhecimento é só um pacote neutro, sabe? Que a gente pega do papel e transfere para a mente de alguém. A forma como uma comunidade aprende é infinitamente mais complexa do que uma equação simples de leitura e memorização. E é exatamente essa complexidade que guia a nossa exploração profunda de hoje. A gente reuniu uma pilha fascinante de fontes acadêmicas e pastorais que analisam a fundo essa escolha de literaturas educacionais. Focando bastante na dinâmica da escola bíblica dominical, né? Isso. Só que o material vai bem além disso. Nós também temos em mãos uma reflexão super incisiva de um vídeo sobre a obra de Sidney Nery Soares, que ataca de frente essa superficialidade do pensamento moderno. Sim, é um cruzamento de informações muito rico. Porque, de um lado, a gente tem teorias sociológicas e da neurociência sobre esse ecossistema de aprendizagem, e do outro, uma cobrança quase filosófica por coragem intelectual. Verdade. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu acho que cabe uma ressalva importante para quem acompanha a nossa análise, né? Com certeza. É bom a gente avisar que o terreno que vamos pisar é denso. Bem denso. As fontes que baseiam essa análise de hoje mencionam conceitos teológicos estruturais, falam de ideologias, de dinâmicas políticas bem específicas. Os autores falam sobre o peso do poder institucional e usam até conceitos como a pedagogia do opressor e do oprimido, do Paulo Freire, para explicar a assimilação de conteúdo. Sim. E o nosso papel aqui, como analistas desse material, é dissecar essa engrenagem acadêmica e teórica, né? Exatamente. A gente vai reportar fielmente os argumentos originais dos pesquisadores. De forma alguma, a gente está levantando bandeira ou tomando partido. Não mesmo. Não estamos endossando visões políticas ou teológicas. O nosso objetivo puro e simples é compreender o maquinário do ensino que os autores propõem. Certo. Vamos desempacotar isso, então? Começando por uma dor inicial, que aparece logo na primeira fonte. Vamos lá. A gente vive num período histórico dominado por julgamentos fulminantes, né? A superficialidade virou meio que o padrão ouro da comunicação. Infelizmente, sim. E, ironicamente, quem tenta articular um pensamento um pouco mais complexo, mais cheio de nuances, acaba sendo rotulado de arrogante. Ou de enrolador, né? Pois é. Parece que quando surge uma reflexão verdadeiramente profunda, a primeira reação das pessoas é desconfiar. A profundidade hoje soa meio como uma ofensa. E o ensaio sobre o Sidney Nery Soares captura essa, digamos, alergia contemporânea à profundidade de um jeito muito preciso. Como ele descreve isso? O material descreve Soares como um pensador que adota uma postura muito rara hoje em dia. Ele investiga a realidade fazendo aquelas perguntas desconfortáveis, sabe? É uma tradição que remete a Sócrates, por exemplo. Ele busca estruturar o conhecimento como Platão faria e procura o sentido último das coisas com a intensidade de um Agostinho. O que na prática significa remar totalmente contra a maré do consenso, não é? Totalmente, porque o método socrático, pensa bem, não é entregar uma cartilha com as respostas todas mastigadas. Não, é fazer a pessoa pensar. Exato. Ele funciona através de perguntas sucessivas que vão, aos poucos, desmontando aquelas certezas absolutas de quem está ouvindo. Entendi. A nossa fonte argumenta que o Sidney propõe exatamente esse caminho, de um atrito produtivo para integrar ciência e espiritualidade sem cair no fanatismo. Isso exige uma baita coragem intelectual. A coragem de não engolir passivamente tudo que entregam pra gente. Sim, é não aceitar o prato feito sem questionar. Nossa, essa dinâmica me lembra muito a indústria do fast food, só que aplicada ao nosso consumo mental. Como assim? Pensa só. O paladar da sociedade moderna foi sendo condicionado a aceitar só informação ultraprocessada, sabe? Aquela coisa rápida, embalada para o consumo imediato. Ah, sim, entendi. E o problema de você comer esse fast food cognitivo todo dia
é que as papilas gustativas da sua mente acabam atrofiando. Faz todo sentido. Aí, quando te serve um banquete complexo, que exige que você mastigue, que tem um tempo de digestão... A pessoa estranha. Isso, a reação não é de prazer, é de desconfiança do sabor. A verdadeira coragem intelectual que os autores apontam não é você ir para a internet criticar todo mundo. Não, é o oposto disso. É aquele ato silencioso de resistir a esse reflexo condicionado. É sentar na mesa, ler com calma, tolerar a incerteza durante o processo. E essa coragem de questionar e de não aceitar esse fast food é o pilar para a gente entender a crise dos materiais educacionais. Conta mais sobre isso. Pensa comigo, se o pensamento crítico exige que a gente rejeite certezas pré-fabricadas na vida cotidiana, não tem como a gente aceitar que as igrejas consumam literaturas inteiras de olhos fechados. Nossa, sim. A ideia de que existe um material didático puramente neutro é uma ilusão, né? É uma ficção completa. E isso introduz um dos conceitos mais densos das nossas fontes. Os estudos acadêmicos recorrem à sociologia do Peter Berger e do biólogo Ludwig von Bertalanffy. Ah, a tal da teoria sistêmica. Isso. Eles usam isso para explicar que as congregações não são só prédios de tijolo onde acontecem umas aulas. Elas são sistemas sociais vivos. E essa mudança de lente muda tudo na análise. Mas me tira uma dúvida. Como isso funciona na prática? Porque eu sempre vejo esse termo, teoria sistêmica, e parece algo tão abstrato. Pensa no ecossistema de um aquário. Tá, um aquário. Na teoria sistêmica, você não consegue analisar a saúde de um peixe isolado sem olhar para a temperatura da água, o pH, a luz e os outros peixes que estão ali. Se a temperatura cai 2 graus, a água toda muda e todo mundo ali dentro sente o impacto no metabolismo. Certo. Uma comunidade funciona com a mesma lei. Ela tem os próprios traumas históricos, uma linguagem afetiva própria e dores bem específicas. E aí a gente entra naquele conflito institucional que os textos documentam muito bem. Sim, o eterno cabo de guerra. A matriz, ou a sede administrativa, geralmente quer padronizar o aquário. Eles buscam unificar a doutrina para proteger a instituição contra desvios. O que, do ponto de vista gerencial, até faz sentido, né? Faz. Mas a congregação local aponta, clama por contextualização para poder sobreviver no seu próprio clima. Só que aí eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, posso? Manda ver. Tem um ponto que parece contraditório para mim. Se o ambiente é uma escola bíblica, a matéria-prima de estudo é rigorosamente a mesma, certo? A Bíblia. Correto. A teologia professada ali é a mesma. Então, se a mensagem central não muda, por que a exata mesma revistinha causaria um fracasso absoluto na igreja do bairro Norte e seria um sucesso no bairro Sul? O que é fascinante aqui é que a equação do aprendizado vai muito, mas muito além do conteúdo. É mais do que só o que está escrito. Sim, a teoria mostra que a assimilação de conhecimento depende de 5 engrenagens que não se separam de jeito nenhum. Quais são? O conteúdo em si, óbvio. O receptor. O contexto em que esse receptor acorda todos os dias, a forma como ele decodifica os símbolos e, por fim, como isso se aplica à sobrevivência dele. Nossa, então o texto impresso é só uma dessas 5 engrenagens. Exato. Se a revista traz uma verdade inquestionável, mas usa exemplos e um vocabulário que o aluno não reconhece na rotina dele, a engrenagem trava. O cérebro simplesmente não processa aquilo como sendo útil. E isso nos leva àquele conceito de cosmovisão que os autores citam, né? A lente pela qual o grupo enxerga o mundo. Isso. As pesquisas trazem um comparativo fantástico sobre isso. O material cita uma comunidade rural, lá no interior de Minas Gerais, perto de Diamantina. E contrasta com um grande centro urbano, né? Isso, contrasta com uma congregação em São Paulo super digitalizada. A sociologia aponta que o grupo rural, por ter essa ligação com a terra, com o clima, assimila as coisas de forma muito mais concreta. Faz sentido. Eles precisam de narrativas palpáveis, de histórias sobre colheita, sobre a experiência física ali do dia a dia. Enquanto a congregação que está imersa no caos de São Paulo carrega outro tipo de angústia. Totalmente diferente. O sociólogo Christian Smith, que é citado nos estudos, aponta que esse indivíduo urbano contemporâneo sofre de uma fragmentação existencial
existencial muito severa. Ele é bombardeado por milhares de notificações e informações todo santo dia. Sim, ele precisa de uma abordagem que a literatura chama de apologética e existencial. O material didático tem que ajudar a responder por que a fé dele faz sentido lá no escritório corporativo super competitivo. Ou seja, são fomes completamente diferentes, exigindo dietas diferentes. Perfeito. E o desastre silencioso acontece quando o material criado para alimentar a angústia urbana é enviado goela abaixo para a comunidade rural, ou vice-versa. E as nossas fontes usam um termo bem pesado para descrever essa prática, né? A tal da colonização pedagógica. É um termo emprestado do Paulo Freire, não é? Isso mesmo. Basicamente, quando você importa um currículo de fora que ignora a vivência local, você não está só dando uma aulinha de domingo. Você está apagando a linguagem daquelas pessoas. Você gera um processo de aculturação. Exato. O material ensina silenciosamente o que é certo e errado. Não só na teologia, mas na estética, no jeito de falar. Sim, se uma igreja numa comunidade periférica recebe um material feito para uma classe média alta, a mensagem subliminar ali é muito cruel. Qual seria? É como se dissesse: a sua cultura não serve para esse espaço sagrado, você tem que imitar essa galera rica aqui para ser validado. Nossa, muito forte. E isso nos leva de volta àquele estudo de caso da Universidade Mackenzie de 2018 que você mencionou na introdução. Assim, que prova isso na prática. Ele é a prova cabal. A pesquisa analisou igrejas nas periferias de São Paulo que adotavam revistas importadas. Revistas com dilemas de uma cultura estrangeira ou muito distante da deles. E aí foi que 40% dos alunos simplesmente sumiram. A evasão era gigantesca. Mas quando os líderes perceberam isso e trocaram por um material feito internamente, focado na linguagem da periferia, a taxa de abandono caiu para 15%. Sim, isso prova que o pessoal não estava rejeitando a Bíblia ou perdendo a fé. Eles estavam rejeitando o atrito cultural. Aquela importação invisível batia de frente com a realidade brutal que eles enfrentavam quando saíam da igreja. O material excluía eles intelectualmente. Exato. Sabe, para visualizar melhor a mecânica dessa colonização, eu fico pensando na tecnologia. Tentar rodar esse material inadequado na cabeça da comunidade é tipo tentar instalar um aplicativo de iOS num celular Android. Excelente analogia. Porque pensa bem, o código do aplicativo, que seria o conteúdo teológico da revista, pode ser uma obra de arte da programação, sem um único erro. Perfeitinho. Mas a arquitetura base do celular não reconhece o comando. E o que acontece? O aplicativo fecha sozinho, a tela trava, não dá para forçar um encaixe se o sistema operacional cultural é diferente. E o pior é que esse travamento do sistema não fica restrito só às páginas da apostila. Ele contamina todo o ambiente. Sim, o que expande para o conceito que as fontes chamam de ecologia pedagógica. Isso é muito importante. A constatação acadêmica de que o aprendizado não acontece só na hora de ler o papel. Ele é difuso, né? Sim, ele acontece na música que a igreja canta, na arquitetura do prédio, no tom de voz do líder e até naquelas punições invisíveis do grupo. É um ecossistema. É imersivo. E os autores apontam uma contradição gravíssima que rola quando há uma dissonância nessa ecologia. Dá um exemplo. Imagina que a revista da semana tem um texto lindíssimo sobre perdão incondicional. Só que o ambiente daquela igreja, a forma como o pastor conduz, as regras ali, recompensam o medo, a delação e a obediência cega. Nesse caso o ambiente sempre vai vencer a revista. A ecologia engole o texto. Com certeza. E tem um ponto crítico das análises. Toda a literatura trabalha para construir um imaginário religioso. O texto responde nas entrelinhas. Que tipo de pessoa a gente está formando aqui? Essa é a grande pergunta. É o objetivo formar consciências maduras, que tomam decisões sozinhas? Ou a literatura quer formar consumidores espirituais ansiosos, pessoas infantilizadas? O que levanta uma questão inevitável sobre intencionalidade. Lá vem pedrada. Mas pensa comigo, se a literatura tem todo esse poder de construir dependência ou autonomia, ela não é só ensino, ela é uma ferramenta de poder. Com certeza. Será que materiais projetados para manter as pessoas infantilizadas estão sendo usados de propósito por certas instituições? Só para garantir o controle e a lealdade inquestionável? Isso levanta uma questão importantíssima.
essa é talvez a ferida mais exposta pelos pesquisadores nos textos. É um risco real. Muito real e documentado. O risco da literatura ser só um veículo para reproduzir poder institucional disfarçado de cuidado pastoral. Porque dá autonomia dá trabalho, né? Muito. Administrar um grupo que questiona, que pensa de forma crítica, exige uma liderança muito madura. É muito mais fácil governar um grupo dependente e assustado. Nossa, faz todo sentido. E para adicionar mais complexidade nisso, a gente chega numa camada surpreendente das nossas fontes. A neurociência. A pesquisa do John Medina. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Todo esse fracasso em usar revistas padronizadas em contextos errados tem uma explicação biológica fascinante. Como Medina explica isso? Ele mostra que a emoção não é só um detalhe romântico, um enfeite no aprendizado. Ela é a principal responsável por reter informação. A emoção dita cerca de 95% do que fica gravado na memória da gente. 95% é um dado absurdo que muda toda a abordagem pedagógica. Muda completamente. E a explicação fisiológica para isso é até bem lógica. O nosso cérebro é uma máquina feita para economizar energia. Ele não vai gastar calorias criando novas conexões se não achar aquilo vital para a sobrevivência. A nossa amígdala atua como um porteiro rigorosíssimo, né? Isso. Se a revistinha tem uma teologia perfeita, mas a linguagem é chata, árida, sem ligação com a dor do aluno, a amígdala fala, opa, isso aqui não importa. E o hipocampo não arquiva nada. Biologicamente, o cérebro deleta o conteúdo. Para poupar energia, exato. E entender esse mecanismo neurológico lança uma luz totalmente nova sobre outro fenômeno das fontes, a evasão dos mais novos. O estudo da Faculdade Batista do Paraná, a FABAPAR, Esse mesmo, de 2019. O que ele dizia? ele indicava que 80% do público jovem exige abordagens interativas, dinâmicas e multimídia para prestar atenção em algo. 80%? Sim, e lendo isso à luz da neurociência, fica claro que as salas vazias não são uma falta de fé da juventude. Não é crise mística. É um choque de linguagens que causa fadiga neurocognitiva. É o esgotamento mental de tentar processar um formato obsoleto num cérebro que cresceu na hiperestimulação do digital. Sim, a informação fria falha em alterar qualquer comportamento. Fica óbvio que confiar só no papel impresso não vai funcionar. Até porque o papel não sorri, né? O papel não lê a cara de dúvida do aluno. Ele precisa de um catalisador para funcionar. E esse catalisador é a figura humana do professor, ou do líder. A literatura dá um título belíssimo para ele: o verdadeiro leitor cultural, ou a ponte hermenêutica. Ponte hermenêutica. É forte isso. E não basta só ler o texto em voz alta. A função dele é traduzir mundos. Traduzir mundos. A responsabilidade é gigante. Imenso. É ele quem pega aquela teoria árida da sede e transforma em oxigênio para a turma respirar. Por isso que as pesquisas mostram aquele fenômeno curioso de que um material ruim pode dar muito certo na mão de um professor empático. Exato, porque ele conhece as fraturas emocionais da turma e contorna os defeitos da revista. Enquanto o melhor material do mercado não serve de nada na mão de um professor desconectado. E para evitar esse desalinhamento, os estudos propõem um passo anterior, que está lá na pesquisa do Oliveira de 2015. É o diagnóstico pastoral. Uma etapa fundamental antes de comprar qualquer revista. Sim, antes de fechar com a editora, a liderança precisa investigar a própria congregação. Como se fosse aquela anamnese que o médico faz antes de receitar remédio. A analogia médica cabe perfeitamente. Esse diagnóstico mapeia coisas que o pessoal costuma ignorar. Faixa etária, nível de alfabetização, traumas sociais do bairro. O nível de confusão com outras crenças. Exatamente. Se a gente resgatar o caso de Diamantina... Esse caso é emblemático. Eles fizeram o diagnóstico e descobriram que 60% da comunidade misturava conceitos de várias religiões, o tal do sincretismo. E com esse dado na mão, o que eles fizeram? Eles não encomendaram aquela revista padrão de São Paulo sobre dilemas existenciais. A decisão foi super cirúrgica. Eles criaram um material local focado em doutrina pura, com linguagem concreta, e a maturidade da igreja subiu 35%. Houve cura porque aplicaram o remédio certo na dose certa. Isso mesmo. Se a gente conectar isso com um cenário maior, fica nítida uma quebra de paradigma nesse sistema de ensino. A régua mudou. Mudou
A preocupação de saber se o livro está só tecnicamente correto perdeu força. A grande pergunta agora é: aplicar esse livro com esse professor nesse ambiente específico está gerando pessoas saudáveis e com autonomia crítica? É o abismo entre só despejar conteúdo e realmente nutrir consciências. Perfeito. Então, o que isso tudo significa na prática? A gente atravessou hoje uma jornada que desconstrói essa educação passiva, né? Sim. Começamos defendendo a coragem intelectual, lá com o Sidney Nery Soares, mostrando que a gente não pode aceitar alimento mental ultraprocessado. E desse atrito aí, a gente derrubou o mito da neutralidade dos livros, vimos que a comunidade é um organismo vivo e que existe um risco enorme de colonização pedagógica. Que apaga identidades. E depois mergulhamos no cérebro, com a neurociência, entendendo que sem conexão emocional, sem a amígdala aprovar, não há retenção de memória. A metodologia fria falha feio com a geração digital. O que nos levou a concluir que sem um mediador empático e um diagnóstico da realidade local, a revistinha é só papel e tinta. Escolher um currículo é escolher a identidade futura daquele grupo. Os espaços de aprendizado nunca operam no vazio, não é? Eles sempre refletem as virtudes e os medos do grupo. O que me leva a uma última provocação para quem nos ouve. Opa, qual seria? Pensa no seguinte: durante toda essa exploração, a gente falou do poder absurdo de materiais impressos, de apostilinhas estudadas 1 horinha por semana. E o estrago ou o bem que elas podem fazer. Exato. Ficou claro o poder delas de colonizar mentes e silenciar pensamento crítico. Agora, imagine escalar essa lógica para o mundo digital de hoje. Nossa, é uma projeção assustadora, mas super necessária. Se um papel lido aos domingos esculpe o nosso imaginário, qual é a força monstruosa do currículo invisível que os algoritmos das redes sociais jogam na nossa cara o dia todo? Muito bem colocado. Eles entregam conteúdo em massa, desenhado milimetricamente para ativar a nossa amígdala pelo medo ou pela raiva horas e horas por dia. Que tipo de ser humano a internet está construindo a cada segundo? Sinto que as grandes empresas de tecnologia nunca fizeram um diagnóstico pastoral sobre a nossa saúde emocional. Exatamente. Fica aí essa reflexão vital. A gente precisa manter a coragem de Sócrates acesa, investigando não só o que a gente aprende, mas quem é que controla a dieta invisível do que a gente consome. Continuem cultivando a empatia de um mediador sábio e a inquietação dos grandes investigadores. Até a próxima exploração.